Aí ele se amarrou nessa história. Mas que história é essa? Primeiro, boa noite a todo mundo que está nos acompanhando aí, A gente não deixou ele falar ainda. que acompanha esse baita podcast aqui, que eu estou me sentindo honradíssimo hoje. Meu irmão de miogo, com esse queridão que é o Igor. Tive o prazer de fazer alguns eventos com o nosso brother, o Jimmy, o Sadion Rich, querido baterista e burgomestre, baterista da banda Nenhum de Nós, lá de Porto Alegre, de 30 e tantos anos, muito sucesso. E uma vez o Sadi, essa vez foi o contrário, ele bolou o cardápio, um cardápio alemão, e ele encrencou que tinha que ser um pão de carne de Santa Cruz. O pessoal que teve uma empresa grande e tal, e estava fazendo caseiro, nós fomos a Santa Cruz comprar o pão de carne. Para quem nunca viu, antigamente o óleo de soja vinha em lata. Eu lembro. A mãe da gente cortava a lateral com a lata deitada, cortava aquilo com muito cuidado, aquilo era uma forminha para fazer pão, etc. E lá, esse pessoal descendente de alemão fazia o pão de carne. Então ele subia e ficava com pinta de um pão de forma. Aquele jeito da fatia, né? Arredondadinha, faz o cogumelo, desce. Então era o pão de carne. Nós compramos uns 2. Mas é recheado com carne? É uma massa de carne suína. Ih, que assada. legal. E ela toma então, esse na verdade, formato. não é um pão, né? É um bolo de carne suína. É um bolo de carne que, pela forma, também não é bolo, e você fatia como um pão de forma. Então, se a gente comprou, sei lá, 10 pães pro evento, que era fatiadinho, coisa do Sadi, é uma coisa muito, muito minimalista. Era uma fatia de pão de carne, um ovo de codorna frito. Sensacional. Um pouquinho, uma salsicha bock, uma salsicha wurst, 2, 3 tipos de mostarda, e a gente veio comendo. E quando eu vi, eu puxei o canivete, comecei a cortar a fatia de pão de carne, uns 2 a gente comeu, de Santa Cruz até Porto Alegre. É bom, Qual é a distância, mais ou menos? Uns 60 quilômetros. E o Caruso, meu querido parceiro aí, o nosso CEO dessa plataforma Clash of Chefs, não esqueceu a história do pão de carne. Que ele comeu. Que legal, cara. Nós fizemos uma live lá no QG do Clash, que é lá no Plaza São Rafael, com uma vinícola sensacional, daquele ex-piloto Jarno Trulli, e o preposto deles é de Santa Cruz. Eu já disse, pode vir, traz uns 2 pão de carne pra gente aí. Cara, mas se andar 60 km pra comprar um pão de carne, o cara tem que gostar muito de pão de carne. Tem. Eu vou, você viu? É de porco. Eu vou fácil. Então vamos. É de carne suína, né? Eu vou mole. Uma delícia, então vamos. cara. Uma delícia. Roberto, obrigado por essa explicação do pão de carne, mas eu quero saber como é que é a receita do pão de carne. Passa pro... Não, tô brincando, sacanagem. É mentira. Cara, você sabe que a gente sempre começa o papo pela primeira pergunta, que é aquela pergunta famosa, que é a pergunta constrangedora de humor questionável. Vinheta. Pergunta constrangedora de humor questionável. Não sei o que está em português. O cara tá em Portugal, brother. Você também, querido? Aqui ele falou Saraiva agora há pouco, eu me empolguei. Saraiva tá lá, a grande Saraiva. Abriu um restaurante vegetariano. Ele com a esposa arrebentando. Folha verde, opa. O Alan teve lá, né? Teve com o Saraiva. Pouca polêmica nessa mesa. Pouca polêmica. Alan e Saraiva não é meu amigo. E a gente sempre faz uma pergunta aqui, que é a primeira pergunta. Cara. A gente sabe que você, além de chefe, um grande especialista, uma pessoa respeitada no Brasil inteiro. Design de faca. Então, eu sou especialista em cutelaria, facas, design de facas e tal. Quero saber de você, qual é, na sua opinião, o formato de faca que cabe para todo mundo? Cara, que cabe em todo mundo é aquele que dá para enfiar em todo mundo. Sim, perfeitamente. Veja, nos eventos eu fui tão longe agora. Eu fui bem além de Santa Cruz agora. Eu imagino. Nos eventos de cutelaria, onde eu sou mestre de cerimônia em vários deles, graças a Deus, nos grandes eventos do país. Agora em julho eu estou em Curitiba, no Knife Show Curitiba, já mando um abraço para Curitiba daqui. O pessoal que começa a fazer Bowie, a faca icônica do americano. Qual faca? Bowie. Que nem o David Bowie, que era David Bowie porque ele tinha... Tem que explicar ao pessoal, que o pessoal não sabe aí. Procura no Google, B-O-W-I-E, Bowie. É a faca icônica que a gente vê filme de cowboy e tal, é aquela faca. Com aquela guarda em S, é a faca icônica do norte-americano, pátria,
Da onde veio o nosso querido Jim McManus. Mas você sabe que ele nasceu em Nova Iguaçu, né? No Duro. É. Nasceu em Austin, Nova Iguaçu. Aí ele fala que é no Texas. Aí tem faca de luta, tem faca não sei o quê. Eu digo, gente, a faca mais vendida do mundo, não é de agora, faz muito tempo, é a velha e boa faca de cozinha. Eu digo, é lindo, agrega muito detalhe, muito valor. Mas quantas pessoas você conhece que saem a lutar com a faca por aí? Quantas pessoas carregam uma espada? Quantas pessoas carregam uma bui? Que não esteja num filme, né? Que se vai cortar um salame nessa mesa, a guarda bate e você não consegue cortar o salame, tem que tirar a guarda da mesa. Agora, quantas pessoas você conhece que fazem um churrasquinho, que fazem uma comidinha na sua casa, que agora com a pandemia, o boom que houve de curso virtual de gastronomia, imagina quantas facas mais foram jogadas no mercado. Então, a faca que todo mundo deve ter, precisa ter, a boa e velha faca de cozinha. Da mais barata até aquela que o seu bolso e imaginação permitir. Seu bolso e imaginação é ótimo, porque o meu bolso, eu estava falando isso aqui antes de começar, né? Meu bolso, ele briga muito comigo, porque eu quero comprar faca nova e eu sei que eu não preciso. Não, ele fica falando, vai naquela lojinha e compra aquele kit de 5 por R$29,90. É isso que seu bolso quer. Essa não presta. Normalmente não. Ela, na verdade, ela corta na hora que você compra, mas é uma faca difícil de botar fio de novo, tem metal muito fino, justifica o preço, né? Inclusive, pouco metal, imagina, o tratamento térmico de uma faca dessa, por exemplo, deve passar longe. Acho que é o mesmo tratamento térmico de um rolo de papel alumínio. Da goiabada aqui dentro da goiabinha, mais ou menos isso. Mas então, sendo a faca mais vendida do mundo, disparada, a melhor de todas, qual é a sua opinião sobre a faca brasileira da indústria, não a artesanal? A gente sabe que a gente tem hoje A gente sabe não, eu imagino, e eu queria que você me corrigisse se eu estivesse errado, que a gente tem um ambiente de cutelaria no Brasil muito mais adiantado, muito mais avançado do que há 20 anos atrás. Sim, a coisa vem se escalando de uma forma muito maneira até de ver. Eu não sou cuteleiro, que eu apenas sou entusiasta de faca, não é porque eu tenho 17 facas que eu não vou me considerar um entusiasta. Mas, eu tenho só 17 que eu uso no dia a dia. 17 eu tenho medo de cabeceira. Isso aí, você tem medo de cabeceira. Não, então, eu não sou... Justamente isso que eu estou falando. Eu não tenho faca para dizer que eu sou um colecionador, nem que eu sou um cuteleiro, um entusiasta. Mas já tem muito mais do que muita gente tem. Claro. Me parece que esse ambiente melhorou muito. Como é que é a faca brasileira, da indústria brasileira em relação ao mundo? Vou contar isso, vou tentar responder um caso que me foi contado por ninguém mais, ninguém menos que Renato Borghetti, grande músico gaúcho. O Renato tem uma agenda de metade do ano na Europa, onde ele é rotulado lá como jazz musician. Ele foi a Solingen, que o pessoal fala Solange, que fazia, para quem faz os melhores